Esta mulher, chamada Hwarin, era uma psíquica que trabalhava com outro psíquico chamado Bong Gil. Eles estavam indo para Los Angeles, América, para encontrar clientes que solicitaram seus serviços. Ao chegar em Los Angeles, eles foram direto para um hospital para ver a condição do bebê de seu cliente, que aparentemente tinha um distúrbio sobrenatural. A mãe, que viu ela e Bong Gil, parecia um pouco incrédula, mas Ham, acostumada com isso, não se importava e imediatamente realizou um ritual para descobrir a causa por trás do distúrbio experimentado pelo bebê. Logo após, ela descobriu que o distúrbio experimentado pelo bebê havia vindo dos próprios ancestrais da família. Depois de contar tudo isso, a mãe do bebê, que inicialmente não acreditava nela, ficou imediatamente chocada. Após uma investigação no hospital, Haran e Bong Gil foram então ao pai do bebê para descobrir mais sobre o que aconteceu. O pai do bebê, Gang, foi quem contratou os dois. Ele disse a eles que inicialmente não acreditava no terror sobrenatural que sua família estava experimentando, mas quando ele testemunhou seu irmão mais novo se suicidar e a condição de seu bebê, ele começou a acreditar e decidiu pedir ajuda ao Haran e Bong Gil, apesar de ser oposto por sua família. O Haran contou-lhe os resultados de sua investigação, provando que tudo era um terror devido à interferência do ancestral da família Jae Young, que foi enterrado no lugar errado e teve que ser imediatamente movido ou cremado. Por essa razão, An pediu ajuda ao seu professor S-Do e outra pessoa chamada Luke Jun, ambos confiáveis em qualquer caso sobrenatural. Após Son-do e Yeon-jun terminarem seu trabalho naquele dia, eles foram visitados por Ham e Bong Gil para oferecer-lhes um emprego bem remunerado. Claro que ambos concordaram imediatamente com a oferta dela sem pensar nos riscos que ocorreriam. Em resumo, os quatro trabalharam imediatamente para resolver o caso de Gong, tentando mover o túmulo dos ancestrais de Gong. Durante o processo, Son-do sentiu que algo estava errado, mas ele apenas manteve isso para si mesmo. O túmulo dos ancestrais de Jong estava ao pé de uma montanha, e ao chegar ao túmulo, Son-do sentiu que Jong estava escondendo algo deles. Depois de observar aquele ao redor do túmulo, Son-do disse que não podia mover o túmulo por uma razão específica. Isso surpreendeu Haran e os outros, já que foi a primeira vez que S-do recusou um trabalho. Haran não queria que seu cliente ficasse decepcionado depois que eles pagaram muito dinheiro, então ela tentou persuadir S-do a continuar seu trabalho, mas ele ainda não queria, enquanto dizia que o túmulo estava em um lugar muito amaldiçoado, e se continuassem, não havia garantia para sua segurança. Mas Jan continuava pedindo ao An para ajudá-lo porque se eles não fizessem nada, seu bebê recém-nascido se tornaria a vítima. Ouvindo isso, Worm decidiu ajudá-lo realizando um ritual chamado Substituição do Mal, onde o ritual foi realizado para enganar os espíritos malignos para que a realocação do túmulo não causasse um desastre ou colocasse uma maldição em ninguém. Son-do era contra isso, mas Worm insistiu em fazer seu trabalho e no final o ritual foi realizado. Quando o ritual foi realizado, Ren continuaria a dançar enquanto segurava uma arma afiada como se estivesse possuída, enquanto o Bong Gil continuaria a soar um tambor. Após o ritual, Jang Jian ordenou que os coveiros cavassem o corpo imediatamente. No início, tudo parecia estar indo de acordo com o plano, e não havia obstáculos. Mas sem que os quatro soubessem, depois que eles partiram, um dos coveiros que ainda estava lá viu uma cobra e com uma pá que ele segurava, ele arrasta para cima a cobra e logo depois disso, as nuvens de repente ficaram pretas como se um mau presságio estivesse prestes a acontecer. Em seu caminho para o local do sepultamento, a chuva caiu de repente. Son-do viu isso como um mau presságio e disse à gangue para adiar o enterro até amanhã. Jan concordou e decidiu colocar o corpo na câmara mortuária, guardado por Yuk-jun, enquanto S-do, que ainda sentia algo estranho, foi a um templo não muito longe do túmulo inicial. Lá ele conheceu um homem e perguntou se o homem conhecia a história do túmulo dos ancestrais de Jong na montanha. O homem então disse a ele que, segundo rumores, o túmulo pertencia ao homem mais rico do norte e sempre foi alvo de ladrões de túmulos, mas nenhum dos ladrões de túmulos jamais conseguiu abrir o túmulo. E na verdade, os ladrões acabaram arrastados para cima graças à maldição colocada no túmulo. Ao ouvir isso, S-do correu para contatar Haran. Enquanto isso, um guarda da câmara mortuária estava tentando abrir o caixão pertencente ao antepassado de Gon, porque ele estava tentado pelos tesouros dentro. Quando Haran e Bong Gil chegaram, o oficial conseguiu abrir o caixão um pouco, e apenas um momento depois, o ar frio saiu imediatamente e fez Worm desmaiar subitamente. Som-do e Andy e Young-jun, que descobriram sobre o incidente, foram imediatamente verificar Haran, que estava atualmente sendo tratada no hospital. Haran disse que algo maligno havia saído do caixão. Ao mesmo tempo, um parente idoso de Gyeong foi visto abrindo uma janela depois de ouvir um som do lado de fora. De repente, algo entrou na casa e arrasta para cima o homem idoso. Warren foi vista realizando um ritual para atrair o espírito para o corpo de Bong Gil, para que ela pudesse descobrir o que o espírito queria.
Finalmente descobriu que o espírito desejava destruir todos os seus descendentes. Após ouvir isso, ela imediatamente contatou Écido para correr para o local de Young. Enquanto isso, Jung, que estava sozinho, de repente recebeu uma ligação de Écido para abrir a janela e se afastar da porta porque seu espírito estava o visando. No entanto, descobriu-se que quem o chamou não foi Sondu, mas o espírito, enquanto o verdadeiro Sondu, que finalmente chegou ao local, encontrou Gang já possuído pelo espírito. Pouco depois, Jettegsu desmaiou, sentindo que a situação estava cada vez mais ameaçando a segurança da família de Akka. Sondu imediatamente contatou Han e os outros para cremar o corpo do antepassado de Jung, porque senão toda a família, incluindo o bebê, se tornaria vítima. Foi visto que o espírito estava visando o bebê, mas, felizmente, Han e os outros agiram rapidamente ao imediatamente cremar o corpo para que ninguém fosse prejudicado. Não muito tempo depois desse incidente, Sudok foi encontrar alguém porque ele recebeu um relatório de que o homem que cavou o túmulo estava seriamente doente depois de retornar do túmulo. Ao encontrar o coveiro, o homem continuou dizendo a ele que havia arrastado para cima uma cobra estranha no túmulo. Sentindo que algo estava errado, Sondu retornou ao local inicial do sepultamento para confirmar o que o homem lhe contou. Após cavar por um tempo, ele ficou chocado ao ver uma cobra com uma cabeça semelhante à humana. Sua pá acidentalmente atingiu algo, e depois de um pouco mais de escavação, ele encontrou outro caixão. Sentindo que isso era uma odidade porque a posição do caixão era incomum, ele imediatamente contatou Yeonjun, Bongil e Horm para virem. Não muito tempo depois, eles chegaram e os três ficaram surpresos ao ver o que encontraram. Somidok disse que quando encontrou o caixão, ele estava enterrado verticalmente e estava acorrentado como se o caixão nunca devesse ser aberto por ninguém. O que era ainda mais estranho era que a altura do caixão não era comum para a maioria dos humanos normais. Tinha a altura de 2 adultos humanos. Horm sentiu que havia algo maligno além dos espíritos dos ancestrais de Gong. Sondu sentiu que um desastre poderia cercar a área se deixassem o caixão como estava. Então ele decidiu levá-lo para recelar o caixão. Os outros não tinham outra escolha senão carregar o misterioso caixão, mas porque já era tarde, Du tomou a iniciativa de pedir ao monge do templo para passar a noite lá. Waren estava ansiosa pelo misterioso caixão e decidiu pedir ao monge que lhe trouxesse arroz pegajoso para que ela pudesse fazer uma barreira para mantê-los seguros, caso o espírito maligno dentro do caixão saísse. Ela também ordenou que Bongil trouxesse sangue de cavalo branco para fortalecer a barreira. Sundido, que ainda não entendia a situação atual, contatou a tia de Jong para contar a ela tudo. Ao ouvir isso, a senhora começou a contar a ele sobre o motivo pelo qual seu antepassado foi enterrado lá. Acontece que seu anor de família era um traidor do norte. Acontece que ela não tinha ideia de que havia outro caixão sob o túmulo. Ela então mostrou uma foto do passado, sentindo que não muita informação poderia ser conhecida sobre este misterioso caixão. Sondu pediu a Bongil para cantar alguns feitiços para que todos pudessem ficar seguros. Depois disso, eles apreciaram a comida preparada pelo monge e depois disso foram imediatamente dormir, sem saber que o verdadeiro perigo estava à espreita atrás deles. Mais tarde naquela noite, o monge ouviu algo e saiu para verificar a fonte do barulho. Enquanto isso, Bongil sentiu algo pressionando sobre ele enquanto dormia, mas conseguiu expulsar o espírito que o estava pressionando. Ele então ouviu o som do caixão e foi verificar. Lá, ele viu uma aparição tentando arrastar para cima o monge. Chocado, ele imediatamente correu até Ram, que estava no carro, para que ambos verificassem o caixão. Ambos ficaram arrastados para cima ao verem que o caixão havia se quebrado e o corpo dentro havia conseguido sair pelo telhado que não tinha barreira. Bongil tremia de medo quando se lembrava do espírito maligno que tinha visto anteriormente. Vendo a expressão incomum de Bongil, disse a ele para acordar-se do Yeonjun imediatamente. Não muito tempo depois, viu o espírito maligno em uma batalha antiga, fazendo com que ela tremesse ainda mais de medo. Ainda mais assustador foi que o espírito estava segurando a cabeça do monge. O espírito então falou com ela em japonês. Horon percebeu que o espírito à sua frente era forte demais para ela lidar. Por essa razão, ela imediatamente se prostrou e fingiu como se fosse uma subordinada do espírito maligno, mas o espírito percebeu sua ação e imediatamente tentou atacá-la. Ela rapidamente escapou do local. Bongil veio ajudar com uma barra de ferro. Ele esfaqueou o espírito, mas isso não fez nada com ele, e em vez disso, ele foi atacado e ficou inconsciente. Quando o espírito estava prestes a atacar o Aran, ele viu um pequeno templo, o que o fez lembrar de algo. O espírito de repente lançou um feitiço e mudou sua forma para uma bola de fogo. Depois saiu de lá. Sondu e Yeonjun não podiam acreditar no que acabaram de ver. Depois que o espírito saiu, o Aran imediatamente disse a Écido para chamar uma ambulância para salvar Bongil.
Pouco depois, a ambulância chegou e Bong-gil foi levado às pressas para o hospital e conseguiu tratamento. Enquanto isso, S-Doc voltou ao templo para verificar a situação, para descobrir quem era o espírito. Lembrando as palavras do monge que disse que os bens dos ladrões de túmulos eram armazenados no armazém do templo, ele olhou ao redor até encontrar uma foto dos ladrões mencionados pelo monge. Depois de ver a foto, Son-Doc percebeu que o grupo de ladrões mencionado pelo monge não era um grupo de ladrões de túmulos, mas sim os coveiros daquela época. Depois de encontrar algumas pistas sobre a verdade, Son-Doc retornou ao túmulo para procurar outras pistas. Enquanto isso, Hwoarang, que estava atualmente no hospital acompanhando Bong-gil, foi visitada pelos parentes de Bong-gil. Sabendo que a condição de Bong-gil era porque seu corpo estava possuído pelo espírito maligno, Hwang pediu aos parentes de Bong-gil que realizassem um ritual de invocação de espíritos para descobrir quem realmente era o espírito maligno. Quando o ritual foi realizado, Hwang perguntou quem realmente era o espírito maligno e a razão pela qual ele possuía Bong-gil. O espírito maligno respondeu dizendo que ele era um general de guerra japonês que serviu ao imperador naquela época e atualmente tinha como objetivo encontrar um novo vaso para sua alma. Enquanto isso, S-Du, que estava cavando no túmulo para procurar algo que estava escondido lá, ficou chocado quando encontrou o corpo do espírito maligno que havia retornado ao local onde foi inicialmente enterrado. Su veio a Yeonjun para discutir algo sobre sua descoberta, nomeadamente um ferro amaldiçoado que amaldiçoa a terra, e se eles quisessem quebrar a maldição, teriam que encontrar imediatamente o ferro amaldiçoado que provavelmente estava enterrado no local onde encontraram o caixão do espírito maligno. Eles então contaram a Hwoarang sobre isso, e ela respondeu que procurar o ferro amaldiçoado era o mesmo que enfrentar a morte em si. Mas como era a única maneira de salvar Bong-gil de deixar seu corpo ser tomado pelo espírito maligno, ela concordou com o plano de Son-Doc de procurar o ferro amaldiçoado. Eles então atraíram o espírito maligno para fora de seu túmulo. De repente, Bong-gil experimentou convulsões e sua conversa terminou ali. Quando o Saito do médico estava tratando Bong-gil, o homem viu que o espírito maligno não machucava a parte do corpo de Bong-gil onde havia tatuagens. Han-Messe e Yeonjun retornaram ao túmulo do espírito maligno com tatuagens temporárias para proteção. Eles usaram peixes como isca para atrair o espírito que apareceu à noite, sendo atraído para uma árvore fumegante. Enquanto isso, os parentes de Bong-gil se preparavam no hospital para uma emergência. Son-Doc e Yeonjun cavaram em busca do ferro amaldiçoado enquanto Han distraía o espírito, fingindo ser o espírito guardião da colina. Ela tentou convencer o espírito de que a guerra havia acabado, mas ele se recusou a acreditar e não aceitou ordens de ninguém além do imperador. A situação ficou tensa quando Son-Do e Yeonjun não conseguiram encontrar o ferro amaldiçoado e suas vidas se tornaram cada vez mais ameaçadas. O espírito maligno tentou atacar Han, mas foi impedido por ela, e Yeonjun usando sangue branco grosseiro. O espírito retornou e no confronto, Son-Doc descobriu que o ferro amaldiçoado estava no corpo do espírito. Usando um cabo de enxada, ele atingiu o espírito, causando-lhe dor intensa e finalmente o derrotando. Após o incidente, Hwoarang e Yeonjun monitoraram a saúde de Son-Do no hospital, onde Bong-gil se recuperou e juntou-se a eles. Son-Do superou seus ferimentos e Han gradualmente esqueceu os traumas. O filme concluiu com os quatro levando uma vida tranquila e celebrando no casamento do filho de Son-Do.